E por essa o Sérgio Moro não esperava, a coisa ficou ruim. O Lula e o Bolsonaro aí juntos, de certo modo, querendo prender o Sérgio Moro. Quem vai prender primeiro? O Sérgio Moro? Quem vai prender primeiro aí o Sérgio Moro? É o Lula ou é o Bolsonaro? Pois é, os dois aí, o Lula e o Bolsonaro, se uniram, se é que assim eu posso dizer, né? E de certo modo estão partindo para cima do Sérgio Moro. O MP, o Ministério Público Eleitoral aí do Paraná, pede a cassação de Sérgio Moro e a inelegibilidade de Sérgio Moro, ou seja, não vai ser só caçado, de certo modo, ido para a jaula, não vai poder ter a oportunidade de disputar aí as próximas eleições para, de certo modo, fugir dos braços da justiça. Eu vou contar toda essa história para você, né? E já há jurisprudência, ou seja, só para você ter uma noção, o Sérgio Moro ele pode ser preso porque, de certo modo, o Ministério Público já buscou outros casos, tá? Como forma de fundamentar. Arrumou um exemplo parecido com o dele e a casa caiu. Ou seja, o Moro tá literalmente em pânico. Eu vi um depoimento hoje de um ex-juiz aí eleitoral, ele falando que Moro preencheu lá do alfabeto praticamente, né, de A a M até, de tanto problema que o Moro arrumou, de certo modo, e a casa vai ficar feia. É uma sexta-feira, literalmente 13 de pânico. Só não é literalmente 13 para o Moro, por conta que tem o Bolsonaro também que quer prender. Ou seja, é Lula querendo prender de um lado e o Bolsonaro querendo prender de outro. Vamos lembrar que na eleição, o Sérgio Moro, né, antes da eleição, o Sérgio Moro saiu de lá do ministério lá do Bolsonaro, literalmente, né, derrubando tudo e a todos, né, quase que levou o governo Bolsonaro a maiores problemas. Você acha que o Bolsonaro esqueceu disso? E o Lula? As injustiças que o Lula passou, será que esses caras esqueceram isso? Pois é, nós vamos falar toda essa situação aqui, falar mais ou menos não, vou te dar o ponto exato e te dar um exemplo de alguém que fez a mesma gafe. E aí, resta saber se essas pessoas foram condenadas ou não. Eu sou o Cláudio Pereira, mais conhecido como Cláudio JP. Deixa um like, é de graça, não te custa nada. E se você falar Cuenca aí, ou Quá, que é do Moro, olha, eu vou te ser sincero, você também aí, você não ajuda, porque o Moro mesmo não tem ajudado, tá? Essa é a situação. O Moro tava rindo do Deltan Dallagnol ontem, né? Tava dando risada lá. É porque ele tá aqui me ligando desesperado e coisa e tal. E agora a casa caiu. E ela caiu, gente, mas tem tanto crime, que é um negócio assim absurdo. E ó, a coisa no Brasil, ela tá tão feia que o conselheiro aqui do ex-juiz está sendo, eu tô até gritando aqui, o conselheiro aqui do ex-juiz, ele está, de certo modo, né, o conselheiro do juiz é um cara que está sendo acusado de roubo, de crime, né, de peculato, de roubo de dinheiro público. É brincadeira. A gente vai falar mais sobre essa situação aqui do Sérgio Moro, já deixa o like aí, eu também, eu me estendo aqui no negócio, que eu fico empolgado, mas vamos lá, o que aconteceu aqui com Sérgio Moro, tá? Sérgio Marreco, perdão, viu, Sérgio Moro, com todo respeito ao senhor, eu fiquei ensandecido aqui. Em parecer enviado aí na noite de quinta-feira, foi às pressas ali à noite, ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, os procuradores aí, Marcelo Godoy e Heloísa Helena Machado, defenderam a cassação do Sérgio Moro, tá? Por abuso de poder econômico em duas ações que podem levar à perda do mandato de Sérgio Moro, o ex-juiz aí da Lava Jato. O parecer também pede a inelegibilidade do Sérgio Moro. E aqui a casa ela vem caindo pro Sérgio Moro muito complicado, tá? O que aconteceu com o Sérgio Moro, tá? Você vai mais ou menos saber por que é que ele está sendo condenado aí na justiça. Como que um juiz é condenado na justiça? Isso é uma vergonha, né? Para quem um dia foi juiz, se é que assim podemos falar, né? É uma vergonha, pessoal. É lamentável. Não sei você. Qual a sua opinião sobre isso? O Ministério Público que pede aí ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que reconheça aí a prática de abuso de poder econômico com a consequente cassação da chapa eleita aí para o cargo majoritário de senador da República e decretação da inelegibilidade dos senhores aí Sérgio Fernando Moro e o Luiz Felipe Cunha, tá? Seu primeiro suplente, ou seja, todos dois. E agora que entra o Lula e o Bolsonaro querendo, de certo modo, condenar o Sérgio Moro à jaula. O PT e o PL acusam o senador Sérgio Moro de Caixa 2,
né? Abuso de poder econômico. O que é isso? Eu vou te explicar o que é isso. E o uso indevido dos meios de comunicação. Os dois partidos aí pretendem mostrar, de certo modo, né, a exposição e os recursos de Moro na pré-campanha para a presidência, que deram a ele uma vantagem devida na campanha para o Senado, que o ex-juiz decidiu aí disputar quando desistiu da candidatura. Então, tá aqui, tá? O Moro tava lá pelo Podemos e depois migrou para o União Brasil. Aí a coisa ficou complicada. Os caras já tinham colocado até santinho, já tinha feito um monte de coisa, jingle, salvo engano, jingle, e tiveram que retirar as pressas. Ou seja, o Bolsonaro e o Lula, consequentemente, porque não tem outra, gente. Para, de certo modo, o PT ir para cima, eles precisavam de uma posição do Lula. E também lá o PL, para poder ir para cima, precisava de uma posição do Valdemar Costa Neto, que é bem perigoso, rachou aí literalmente, rachadinha, né? Rachou com o Bolsonaro aí, né? É o que se fala, mas de certo modo consultaram os dois para ir para cima do Moro. E aí, dá pra gente, né, queimar ele lá, que é estranho falar ainda, né? Mas enfim, dá pra gente chamuscar ele lá. Aí o Lula falou assim, ó, vai com 13. Aí o PL também do Bolsonaro, eu não esqueço daquele momento que ele saiu atirando no governo, vai pra cima, tá? Então, o pessoal já falou assim, vai pra cima. Como? O que aconteceu? Para o Ministério Público aí do Paraná, não há como desvincular. Mas o que aconteceu aqui? Pra você entender, o Moro tava lá disputando aqui, deixa eu pegar aqui, para mim já pegar o ponto da matéria exato, para você ter mais ou menos aí uma noção, tá? O que aconteceu com o Sérgio Moro, para você conseguir compreender aí a timeline, né? A história do tempo aí do Sérgio Moro. No ano de 2021, o Sérgio Moro foi apresentado pelo Podemos como pré-candidato, mas deixou a legenda em abril, um ano depois, tá? De conflitos com a cúpula. O partido gravou em sessões com Moro para serem exibidas na televisão, né? Mas com a saída do Sérgio Moro, tentou impedir às pressas aí a veiculação dos anúncios. Para fundamentar a condenação do Moro, os procuradores regionais da Lava Jato recorreram ao caso emblemático. E aqui, essa é a situação que eles já estão dando outro exemplo. Então, o Moro estava lá, de certo modo, pelo um partido específico, que, salvo engano, era o Podemos, e depois tentou aí, de certo modo, para União Brasil, tá? E a coisa foi ficando complicada, ele largou, literalmente, traiu o povo lá. E aí, o que assim, em resumo aqui, deixa eu pegar aqui, né, que senão acaba um tanto que me saindo um pouco da história aqui. Mas, né, só para você ter uma noção, o Moro tá sendo acusado, consequentemente, de ter saído de um partido, né, disputando de certo modo aí a vaga como presidente da República, teve aí um alcance nacional, gastou muito dinheiro, essa que é a realidade do partido, e gastou mais, teve mais visibilidade de certo modo, os outros senadores. É por isso que ele está sendo acusado, né? E o Ministério, o MP lá, tá indo para cima dele nesse sentido. Ele teve mais visibilidade, tá? Então os caras estão partindo para cima, estão com tudo para cima do Sérgio Moro, porque ele teve vantagem eleitoral, tá? Aqui, o que o Ministério Público pensa sobre essa situação aqui? Para o Ministério Público Eleitoral do Paraná, não há como desvincular os benefícios eleitorais aí advindos da alta exposição de Moro, alcançada aí por meio da pré-candidatura à presidência, de sua efetiva campanha ao cargo de senador do estado do Paraná, pois a projeção nacional de uma figura pública desempenha um papel crucial, mesmo em eleição a nível estadual, influenciando aí diversos aspectos eleitorais. Essa é a opinião, de certo modo, do MP, que está partindo para cima do Sérgio Moro, tá? E aqui eles vão fundamentando e eles dão um exemplo aqui, ó, tá? Não só, não tirou da cachola, não, né? Não inventaram, não, tá? Eles simplesmente partiram para cima e falam o seguinte, a lisura, e depois eu vou explicar para você aqui de uma maneira que você consiga compreender. Mas a lisura e a legitimidade do pleito aí foram inegavelmente comprometidos pelo emprego excessivo de recursos financeiros no período que antecedeu de campanha eleitoral. Porquanto aplicou-se monta que, por todos os parâmetros objetivos que se possam adotar, excedem muito dos limites do razoável, dizem aí os procuradores. Desse modo é que eles estão dizendo
fala um pouco quanto que se gastou na campanha. Desse modo, estabelecidas as premissas de igualdade do pleito, restou objetivamente comprovado, né, no processo, o emprego de 2 milhões e 30 mil reais pelo Podemos e acho que é a União lá, na pré-campanha dos investigados, que, ou seja, do Moro. E aqui tá dando toda a quantidade que é gasto e a coisa vai ficando complicada. E aqui eles falam que os senadores, né, convencionais aí, ó, quer ver, ó, no estado do Paraná, o limite dos gastos para candidatos ao cargo de senador nas eleições foi de 4 milhões e meio, tá? E já o Moro ultrapassou 5 milhões e 100 mil, conforme divulgado à Justiça Eleitoral, sem considerar as despesas da pré-campanha. Ou seja, ele ultrapassou, né? Foi além dos limites. E aqui o pessoal vai partindo para cima e tal, né? E mostra lá com parecer de certo modo, 71 páginas. E quem mais que eles pegam aqui para dar como exemplo, para não ficar só no disse-me-disse? Aproveita e já deixa um like aí, ó. A situação que eles pegam é aquela mulher que era chamada Moro de Saia. Lembra dela? Selma Arruda, do Mato Grosso, lá, se eu não me engano? Pois é. Para fundamentar o parecer pela condenação de Moro, os procuradores regionais eleitorais do Paraná recorrem aí a um caso emblemático julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que cassou em dezembro de 2019 a então senadora Selma Arruda, do Podemos, por abuso de poder econômico durante as eleições de 2018, tá? Conhecida como Moro de Saias, né? E, enfim, é mais ou menos na mesma pegada, né? É literalmente Moro de Saias. Selma foi cassada por ter antecipado despesas de campanha, como contratação, né, de empresa de pesquisa, enfim, tá? Pintaram e bordaram. E a coisa vai ficando complicada aqui para o Sérgio Moro, tá? Que mais aqui? Se eu pego aqui para poder mostrar. Desde o início dos processos, os autores foram adjetivados de todo tipo de leviandade. Nossa, os caras que arrebentaram demais. Assim, em resumo, pessoal, aqui a situação do Sérgio Moro, ela se complica demais. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro partiram para cima, estão juntos aí nesse empenho de colocar o Moro na cadeia, né? E não adiantou o Moro ficar fazendo aquele papel lá de dizer que ia votar no Flávio Dino, que ele votando ou não, né? Pelo Flávio Dino, pouco ia mudar a situação, né? Não sei se ele acha que... Será que ele pensou que o PT ia cancelar essa, de certo modo, essa ação? Claro que não, tá? A verdade é que o Moro teve um papel aqui no Brasil, pelo menos, né, no sentido de prejudicar o povo brasileiro, ele até conseguiu em um dado momento. Mas, de certo modo, como que ele conseguiu? Ele conseguiu, né, implantar uma parte, se é que assim eu posso dizer, mais bem complicado da Lava Jato. Eu queria dizer um outro nome, né, mas vocês viram aí mais ou menos. Destruiu muitas empresas, gerou fome, desemprego. Consequentemente, aspirou e elevou aí Bolsonaro e Companhia Limitada ao poder. Muita gente sofreu. Essa que é a realidade com o Moro, tá? Então, ele conseguiu nesse aspecto. Só que teve um problema em tudo isso e eu vou mostrar para você. Perdão aí, mas eu vou mostrar para você qual foi o maior problema aqui. O problema é que o Moro, ele não contava, né? Ele achava assim, pô, eu consegui aí, de certo modo, eu acabei com, né, segundo ele lá, ele acabei com o Lula, né? Então, eu colocando o Lula na cadeia e Companhia Limitada, né? E olha só o nível do cara, né? Coloco o Lula na cadeia e vou disputar com o Bolsonaro. Olha que loucura. Aí deu errado. Por que deu errado? Coloca, na visão dele, né? Coloca o Lula na cadeia, o Bolsonaro se candidata, eu também vou me candidatar e vou disputar com o Bolsonaro e viro presidente do Brasil. Olha o nível do pensamento do cara. E aí, deu errado, porque o Lula, ele tem algo chamado resiliência. O Lula tem uma história realmente fantástica, diferentemente desse Moro aí que cresceu num berço, né, aveludado, numa situação extremamente, né, confortável em relação a milhões de brasileiros que muitas vezes hoje não tem uma alimentação digna. O Moro já nasceu num berço mais confortável. E ele achou que, da mesma forma que ele podia menosprezar, esculhambar com o povo brasileiro, né, pelo menos com uma grande parte do povo brasileiro, ele olhou assim, o Lula também eu vou fazer desse mesmo tipo. Eu vou, de certo modo, triturar, né,
complicar demais a vida dele e depois ele vai acabar e eu acabo com o PT e vou ser presidente da República. Só que teve um problema. O Lula é um cara acima da média, não dizendo que os brasileiros não são excepcionais, claro que são, mas existe sempre aquele cara que sai, como diz o pessoal, sai fora, né? Até um termo meio divergente de falar, mas é um cara que sai da curva, é fora da curva. E esse cara é o Lula. O Moro achou que ele estava simplesmente lidando com qualquer uma outra pessoa, que ele, pelo fato de ter uma posição a mais, ele olhava de cima para baixo e falava assim, ah não, esse aqui eu piso. Pelo contrário, ele esqueceu. Ele estava lidando com um cara que é realmente fantástico, um cara que foi eleito aí 2 vezes presidente da República, saiu com aprovação aí, eu acho que, salvo engano, de 80%, de bom e ótimo, um cara que construiu luz, né, pelo menos fez várias obras como Luz para Todos, Bolsa Família, Ciência Sem Fronteira, Minha Casa Minha Vida, dentre outras coisas. Estava falando do Lula. Não é qualquer um cara. Então ele achou que, eu derrotei o Lula. Não, não derrotou. Lula vai sai da prisão depois daquele monte de irregularidades que, né, somente gente ou mente criminosa faz, né? Essa que é a realidade. Lula sai da prisão e ganha aí do Bolsonaro e volta ao poder. E agora o Moro tá enrascado, ele está enjaulado. Essa que é a realidade. Lula venceu e ele perdeu. Vai perder o cargo de senador, não conseguiu ser presidente da República, né? Conseguiu lá meia boca porque teve uma projeção nacional maior. Conseguiu esse cargo de senador, vai perder e o caminho dele só existe um, né? Pelo menos é o que a gente espera da justiça brasileira, é a jaula. Essa que é a realidade. A jaula é o melhor local, de certo modo, para ensinar pessoas desse mesmo nível, que é o nível do Moro. Ou seja, né, quis, de certo modo, achar que o Lula estava fracassado e esqueceu que geralmente, né, ou pelo menos em vários países tem um. Na África tem tinha o Nelson Mandela, nos Estados Unidos, Gandhi, tá? Aqui, Lula, né? Dentre outros aí, é claro, né? Que não dá nem pra gente mencionar os monstros do direito, como Luiz Gama, que é realmente fantástico. Então aqui ele deu de cara com o Lula e agora o Lula é presidente da República, o Moro é um ex-senador, um senador, né? Um ex-senador em atividade, fica até meio divergente falar isso, mas essa que é a realidade. E ele, né, já perdeu o cargo e agora é um cidadão comum, tá? E qualquer hora a Polícia Civil, Polícia Militar pode prendê-lo. Essa que é a realidade. Mas, né, nesse caso aí, mais na esfera da Polícia Federal, né? E, assim, de verdade, pessoal, né, não tem aqui específico. Eu não gosto nunca gostei. Na minha visão, gente que trabalha com direito, um cara desse nível, não poderia estar envolvido numa situação dessa. O povo ataca aí qualquer pessoa que pega um litro de leite, é um cara desse aí que tem tudo na vida, né? Tinha tudo na vida para, de certo modo, casa, comida, emprego bom, tudo, e aí se envolve nessas falcatruas aí. E outra, né? Nem mencionei pra você sobre a situação do Dallagnol, porque tá um outro lá, uma maracutaia terrível. E provavelmente ele tá nessa mesma pegada, viu? Tá nessa mesma pegada. Espera mais um pouco aí que você vai ver. Ó, é o seguinte. Abaixa aí, eu vou colocar aqui assim, né? Mais pro lado de cá. Abaixo chega o Pix aí, caso você queira, de certo modo, contribuir pra gente comprar os jornais, né? Ajuda demais. E eu agradeço, você já contribuiu demais assistindo o vídeo até aqui. Mas se puder mandar um Pix, ajuda demais a gente. Ó, aqui quem falou, Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado e hoje é um grande dia, né? Valeu, a gente se fala na próxima aí, vídeo 8h30. Abraço.